Oi, meu nome é Lilian. Eu tenho esse canal já tem uns 3 anos, mas nunca gravei nada. Orgulho mesmo, por orgulho. Porque eu não gosto de exposição, nunca gostei. Sempre evitei isso, mas eu sempre soube o meu propósito de vida. Temer a Deus sobre todas as coisas. Isso é algo que eu não deixo de lado na minha vida. Fiz um post outro dia e algumas pessoas pensaram é vingança. Algumas pessoas pensaram é orgulho ferido. Bom, do que isso se trata sobre casamento? Eu sempre soube que o meu casamento seria um testemunho. 20 anos atrás eu me casei, eu tinha 16. Nunca tive outra pessoa na minha vida além desse homem. Não começamos pelo meio normal, paixão, essas coisas não. Mas isso é mais pra frente que eu vou contar. E alguns meses atrás ele falou que queria o divórcio. Saiu de casa, dei um tempo para ele pensar. Sim, eu acredito na restauração do casamento, eu acredito na família. E só que já tem alguns meses, então eu falei, faz o divórcio, porque eu não posso ficar numa situação complicada financeira com a minha filha. Não posso esperar chegar a esse ponto para dar um grito. Algumas pessoas pensaram, tá se vingando. Você está se expondo. Tá expondo ele. Tá expondo sua filha, tá expondo sua família. Ninguém tá nem aí. Verdade. Tudo isso. Quase. Também teve pessoas que falaram, eu queria ter essa coragem, porque eu tô nesse julgo, passando dificuldade com meus filhos e não consigo me mover. Bom, esse é o ponto. O você se mover quando você precisa se mover. Eu poderia estar paralisada, eu poderia ficar com vergonha ou com medo do julgamento das pessoas. As pessoas são cruéis quando querem ser, mas a gente tem que saber quem a gente é e o que a gente quer e precisa. Você acredita na restauração do casamento? Sim, eu acredito. Eu tenho a certeza que esse casamento foi algo de Deus. Eu o amo, sim, eu o amo. Eu escrevi, querido marido, eu o amo. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade na minha vida. Eu dediquei 20 anos da minha vida a esse homem. E aquilo que nos custa algo, custa o nosso tempo, o nosso esforço, porque ele é exigente, gosta de casinha limpa, tudo tem defeito, critica, reclama, sim, tudo. Então, sim, foi um relacionamento desgastante. Quando tivemos a nossa filha, as coisas mudaram financeiramente. Antes eu ganhava muito dinheiro. Ele ultimamente trabalhava de 4 da manhã às 7h30 da noite. 3 vezes na semana. Os dias que não era assim, ele ia pra academia de manhã, depois pro trabalho e voltava às 7h30 da noite. Aí, o tempo que sobrava é que lavar carro, cabeleireiro, dentista, passar sozinho às vezes, sair com alguns amigos. Sim, isso é uma negligência familiar. Mas a gente dá espaço por quê? Porque as pessoas precisam de espaço, principalmente se trabalham muito. A gente pode falar, não tá bom assim. Mas aí a pessoa sente como cobrança, como uma crítica e se fecha em vez de abrir para mudança, que é necessária. Prioridades. A família tem que ser uma prioridade. É a nossa extensão. Nossos filhos têm que ser nossa prioridade. Eu, como mãe, hoje eu tenho que priorizar a minha filha. E hoje, estando sozinha, eu tenho que buscar o equilíbrio de dar assistência para ela e também dar conta da situação financeira. Sim, ele paga a pensão, ele paga as contas de casa. Meu aluguel é 30 mil e as contas são bem baixas, graças a Deus. Eu sou muito econômica. Quem perguntar para ele fala, eu não gasto com nada, isso é uma verdade. Eu tenho visão de controle financeiro. Acho que a gente tem que, não é o quanto você ganha, mas como você gasta. Uma coisa boba, mas que para muitas pessoas pode servir. Se eu for no mercado, eu peço para Deus, Deus, eu queria tal coisa. Se tiver promoção, Deus, se o Senhor puder me abençoar nisso. E também vou em horários que tem promoção. Às vezes a carne com 30% de desconto. No mercado japonês, as pessoas sabem que é assim. Tem horário de promoção de verdura, horário de promoção de carne. Então não é o quanto você gasta, mas como você administra as suas finanças.
Então isso para mim é muito importante. Não adianta eu me matar de trabalhar e devolver o dinheiro para o governo e perder no mercado mais caro e perder a vida da minha filha que está passando. Ela tem 9 anos. Daqui a pouco ela cresce e já não tem mais essa demanda que tem agora enquanto é pequena. Então a gente precisa olhar para nós mesmos e pensar o que eu quero, qual o custo disso e colocar diante de Deus sempre. A nossa vida é dirigida por Deus, você confia nos planos de Deus? O que não está no controle de Deus, tudo está no controle de Deus. O que não é vontade de Deus é permissão de Deus. Então, sim, nós devemos buscar a direção de Deus para nossas vidas. Algumas pessoas pensaram, é vingança, tá se expondo. Sim, mas qual é o propósito disso? Eu tenho que resolver uma situação e eu precisei dar um grito, porque eu tinha falado faz e ele falou só o ano que vem. Então, eu apelei para poder resolver essa situação. Se eu acredito na restauração do casamento, eu acredito. Mas algo precisa ser tratado no coração dele. Quem tem amor próprio tem amor ao próximo. E o amor ao próximo é como a ti mesmo. É como a si mesmo. Quando a gente se ama, a gente consegue enxergar o valor na pessoa do nosso lado, na pessoa à nossa volta. Quem entende o propósito de amar, entende que amar é servir. A gente tem que ser fonte e não dreno. Muitas pessoas querem se sentir amadas, mas não estão dispostas a amar. Por quê? Porque não entendeu o que é o amor. Porque olha para o espelho e se julga, e se critica, e se maltrata. E eu sei o que é isso. Há alguns anos atrás eu tive que tratar o amor próprio. Então eu sei o que é isso. Eu sempre tive vontade de mudar, de aprender, de melhorar. E alguns anos atrás eu descobri que eu não tinha o amor próprio verdadeiro. Quando alguma coisa acontece com a gente se rejeita, a gente se despreza, a gente se maltrata, se julga de forma pesada, difícil. A gente se exige perfeccionismo porque às vezes as pessoas que estão à nossa volta têm um julgamento pesado ou exigem demais da gente e você pensa, eu não posso falhar, e isso se torna um peso. Até você entender que o amor próprio é você se libertar desse peso e você poder ser quem você é. Sim, a gente vai falhar. Sim, eu vou falhar. Eu estou começando algo e eu sei que eu vou falhar. E eu sei que vai ter julgamento. Vão ter pessoas que vão pensar, está falando dele, está falando da sua família, está se expondo. Mas pessoas também podem se fortalecer através disso. Pessoas podem mudar a sua situação através disso. E esse é o meu propósito. Então, você, mãe, que talvez esteja passando por uma situação assim, pensa, queria que Deus restaurasse e estou pagando o preço. Não pague o preço financeiro. Pede para fazer o divórcio. Assim você pode ter a ajuda que você precisa, assim você pode trabalhar mais, sem ficar com uma situação mais complicada, sem colocar o seu filho em situação mais vulnerável do que já está. Porque as pessoas falam muito sobre migalhas afetivas e relacionamentos tóxicos, né? Então é melhor separar. Sim, só que quando a pessoa se separa e tem filho, quem fica com relacionamento tóxico e com as migalhas afetivas é o filho. Porque um tenta se recuperar, o outro tá odiando o outro. Então a gente tem que tomar o cuidado de não odiar o outro. Principalmente se você saiu da relação. Você tem que tomar cuidado para não odiar a pessoa que tá com a criança. Porque se você maltrata a pessoa que tá com a criança, essa pessoa já tá sob forte estresse. E ela pode descontar isso na criança. E se você odeia a outra pessoa, você vai ver no seu filho aquela pessoa. Por quê? Porque o filho é a extensão de um e a extensão do outro. 50% de cada. Então você vai ver no seu filho o seu cônjuge. Então, quando a pessoa não tem amor, ela não pensa no todo, como ela afeta as pessoas à sua volta. Ela fala, estou me separando só de você. Não, você está separando do filho também e está abandonando o filho. A Bíblia é bem clara. Quem abandona a família, abandonou a fé. Então, eu estou com Deus. Não, você não está com Deus. Porque quem está com Deus consegue aprender o amor próprio, consegue olhar para o outro com amor. Porque o amor ao próximo é como a ti mesmo. Quem causa um dano a uma criança sem considerar o amor? Não tem como. É falta de amor. É falta de amor. E aí as pessoas falam assim, quando dois separa, a culpa é dos dois. Eu ouvi isso.
Bom, eu fiz o que eu pude. Por 20 anos, eu passei maus bocados. Como ele disse, o problema não é você, é que eu não te amo, você não atende meus critérios de beleza, eu não casei com você por amor. Ok, podia ter separado antes de ter uma filha? Ok, podia. Ela tem 9 anos, o casamento tem 20. Não, não estamos todo esse tempo no Japão. Mas uma pessoa que não tem amor próprio não entende o amor ao próximo. Não consegue. É difícil. Mas é difícil você encarar que você precisa aprender o amor próprio. Porque quando você não aprende o amor próprio, é difícil você ter conversas difíceis. Você entende uma crítica como se fosse uma rejeição, mesmo não sendo. E a gente precisa crescer, amadurecer, ter conversas difíceis para resolver problemas. Porque quando a gente não resolve problemas, eles se tornam maiores. Então, vocês não tiveram conversas difíceis? Evitamos muitas conversas difíceis. Quando tinha alguma conversa difícil, às vezes vinha um tratamento de silêncio depois. E poderia durar muito. E você aceitava isso, Lilian? Sim, por quê? Porque às vezes o tratamento de silêncio é melhor do que a reclamação e a crítica constante. É complicado. Você ama? Amo. Eu amo esse homem. E eu não posso deixá-lo de amar, porque senão eu não vou conseguir espelhar o amor para minha filha. Eu não posso sentir raiva e sentir dor e deixar isso me dominar. Eu posso sentir raiva e eu posso sentir dor, mas eu não posso deixar isso me dominar. Eu preciso buscar em Deus força. Sim, Ele é quem nos sustenta. Ele é o nosso abrigo. E tem gente que pensa, é culpa de Deus. Porque Deus permitiu. Deus permite. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos forjar o nosso caráter dia após dia após dia. A gente não pode viver a vida como se fosse, qualquer coisa eu faço o que eu quero. Não é assim, infelizmente não é assim. Se fosse assim era bom. Mas nem criança faz o que quer. Nem criança faz o que quer. Principalmente quando a gente é adulto, tem responsabilidades. Então, você é louca, você tá se expondo, não precisa disso, você está expondo ele, você está expondo a sua família. Eu sei o propósito disso. E eu sempre soube. As pessoas falam, você é forte. Não, eu não sou forte. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A presença dele nos sustenta. É ele quem nos mantém de pé. Então nós não podemos deixar de confiar no Senhor. Não podemos virar o nosso rosto de Deus porque algo nos machucou, porque algo nos feriu ou alguém. Nós não podemos deixar de acreditar no amor porque alguém nos machucou. Hoje as pessoas estão muito desacreditadas do amor porque alguém o machucou, o feriu, ou porque ela assimilou uma dor através de uma crítica que ela não soube receber. Porque quando recebe uma crítica, que é para ter um movimento de mudança, seja no trabalho às vezes, um feedback, a pessoa sai do trabalho porque não gostou. E não é assim. Nós precisamos melhorar como ser humano, dia após dia após dia. Se você tem uma crítica, poxa, um exemplo bobo, ele me xingou e alguém se ofendeu. Falou assim, não tem por que se ofender. Assim, ela não é vagabunda, me chamou de vagabunda. Não sou, então não tem por que me ofender. E se eu fosse também não tinha por que me ofender, porque se eu não gosto, então eu tenho que mudar isso em mim. Se eu sou e me ofende, então eu tenho que mudar. E se eu não sou, não tem por que ofender. Não tem, a pessoa tá com raiva. Apenas isso. Até ele mudou e falou que eu expulsei ele de casa. Não é verdade, eu não expulsei ele de casa. Eu acredito na restauração? Sim, acredito na restauração. Mas, se houver, é necessário mudança. É necessário mudança. Não pode ser do mesmo jeito mais. Porque eu aprendi o amor próprio. E eu não posso aceitar tudo. Então você é besta de acreditar nisso e dar uma segunda chance. Quem fez uma vez faz outra. Tem um monte de pessoas que pensam dessa forma.
Ok? Respeito a sua opinião. Mas eu ainda acredito que a nossa vida não é só sobre nós mesmos. É muito maior do que isso. É como eu afeto a vida da minha filha. A vida da minha filha vai afetar a próxima sociedade, a próxima geração. Então eu não posso falar para ela mal do pai dela. Embora ela tenha visto muitas desavenças, eu tenho que ainda fazer o possível. Aí alguém fala assim, você expôs ela na internet, minha filha não vê rede social. Então não tem problema. E se eu expor, as pessoas não estão aqui pagando as minhas contas ou pondo comida dentro da minha casa. Então não tem problema eu me expor. É o ruim? É ruim. Mas o que é ruim para uns, para outros não. Quantas pessoas estão entrando em depressão por causa disso? Não, vamos à luta. É difícil? É difícil. Deu vontade de parar de trabalhar? Deu muita. Acabou minha vida. Porque Deus permitiu? Sim, tudo isso ocorre no pensamento da gente. Mas falar, não, eu preciso trabalhar, agora que eu preciso trabalhar. Não é por causa do dinheiro. É porque a gente não pode desistir, a gente não pode se entregar às dificuldades, às lutas. A gente pode sentir a pressão, a gente pode sentir a dor, a gente pode sentir a raiva, mas a gente não pode ser dominado por isso. E uma coisa linda e incrível que você vai ver na Bíblia, o livro de Filipenses. Um dos livros muito lindos que foi escrito dentro da prisão. Alguma pessoa pode questionar assim, se você sofreu no relacionamento, por que você não saiu antes? Uma das coisas que ele falou, você não tá feliz e eu também não. Bom, ele pode falar por ele, se ele não tá feliz. Mas o meu contentamento tem que vir de Deus. E é por isso que eu estava bem. Mesmo com tudo que não era bom. Porque o meu contentamento vem de Deus. Eu tive a minha autoconfiança, a minha autoimagem, minha autoestima abalada. Tive. Porque foi um relacionamento desgastante, sim. Foi. É onde há muita cobrança de perfeição, muito peso de, tipo assim, eu quero isso assim, eu quero isso assim. E eu me deixei anular. Sim, eu me deixei anular. Por quê? Porque era mais fácil do que brigar. Tudo em casa, praticamente tudo que tem em casa, foi ele que escolheu. O tapete, mesa, sofá, compra carro sem avisar. Essas coisas são ruins para um relacionamento. Mas não dá para viver brigando. Tem coisas que a gente tem que orar. Então, Senhor, acalma o meu coração. Senhor, toma a direção. Vamos tentar conversar? Não dá? Senhor, toma o controle. Então, era um relacionamento desgastante. Sim. Mas eu entendo que ele viveu crítica e reclamação e tem medo de rejeição. E tem muita insegurança. E quem o vê pensa, nossa, ele é super seguro, é tudo resolvido. Não é verdade. E isso é uma imagem que ele quer mostrar para o mundo. Mas dentro dele mesmo, uma crítica abala e faz fugir. E talvez alguém vai pensar, você está expondo ele. Ele é o meu marido, ainda é legalmente. E está me expondo numa situação de vulnerabilidade financeira com a minha filha. Por isso eu fiz um post outro dia, porque eu preciso resolver essa situação. Mas você quer restauração, espera, aguenta, não precisa fazer desse jeito. Bom, essa é a opinião das pessoas. A minha é que há pessoas que estão passando a mesma situação que eu e não sabem o que fazer. E estão desistindo. E estão se entregando. E estão se submetendo a um jugo que não tem necessidade às vezes. Você quer a restauração do seu casamento? Acredita? Ok, vai orar por isso. Mas enquanto isso não acontece, resolve a situação financeira. Não fica num jugo desse, não tem necessidade. Mesmo que se separe legalmente, você ainda tem uma legalidade espiritual e o peso disso é tremendo. Por que você fala isso, Lilian? Porque é verdade. Nós fizemos uma aliança diante de Deus. Na Bíblia fala que o homem que ama a si próprio ama a sua esposa. Quem não ama a si próprio não vai amar o seu cônjuge. Também na neurociência e na psicologia, você vai ver que as pessoas que não estão resolvidas com os pais vão ter problemas com a família, com a esposa. Quem despreza o pai vai desprezar a esposa. Isso é psicologia. Vai ter problemas com o filho.
Porque às vezes as pessoas pensam, ai, mas é maravilhoso com filho. Não é bem assim, né? Foto, vídeo, são coisas maravilhosas, mas quem sabe é quem vive dentro de quatro paredes. Então a gente tem o julgamento de, ai, tudo lindo e maravilhoso. Tudo é lindo e maravilhoso na rede social, na vista dos outros. E, então você tá falando mal dele? Não, eu o amo. Mas as coisas que acontecem, que aconteceram, são fatos, não é mentira, não é invenção. Para algumas pessoas, vai servir de alerta. Vamos tomar cuidado com isso. E se isso servir para uma pessoa, ok, glória a Deus, alcancei o meu objetivo. Tem pessoas que estão apenas cansadas, tem pessoas que estão apenas estressadas. Mães estressadas com a demanda de cuidar de casa, de filho, de trabalhar. É estressante. Outro dia uma pessoa falou assim, ai, tô cansada de tudo, vou largar e vou sair. Falei, relaxa, vai dar uma volta, acha um hobby. Não é assim, a gente não larga as pessoas, a gente não desiste das coisas, da vida, do trabalho, porque tá difícil, a gente luta e continua. Ai, precisa mudar, vamos mudar, precisa melhorar, vamos melhorar. Mas pra gente ter esse entendimento, a gente tem que entender primeiro o amor próprio. Porque a partir do entendimento do amor próprio, a gente entende o valor próprio e a gente consegue estender esse olhar para as pessoas que estão à nossa volta, principalmente para os dentro da nossa casa. Porque geralmente você trabalha tanto e fica estressado, mas no trabalho você não pode fazer o que você quer. Chega em casa e você pode fazer o que você quer. Essa é a sua visão porque já alcançou a liberdade, a intimidade, e aí você desconta na sua família a sua frustração. Tá errado. Você precisa relaxar um pouco, relaxa um pouco, precisa trabalhar menos, trabalha menos, precisa de tirar um dia de folga, tira um dia de folga. Olha para a pessoa do teu lado, olha para você mesmo no espelho e fala quem eu sou. As pessoas estão tão ocupadas hoje em ter, em querer parecer que tem, que quer tirar foto em Starbucks, em coisas assim, falar eu posso, eu também tenho. Quando um cafezinho dentro de casa é maravilhoso, com ou sem companhia. Isso depende do nosso contentamento, da nossa gratidão. Muitas pessoas estão esquecendo a gratidão, a simplicidade. É muito bom ter, mas é muito melhor você ser quando você sabe quem você é. Você entendeu o valor da vida, o propósito da vida, o sentido da vida. É ser grato. Deus, obrigado por mais um dia. Tem gente que não acordou hoje. Deus, obrigado pela minha saúde. Tem gente que está enfermo no hospital. Ai, a minha vida tá difícil, eu preferia não viver mais. Não é assim. Você tem certeza da sua salvação? O céu é um lugar melhor. Mas não é assim. Vamos ter gratidão pela vida hoje. Ah, tá tudo complicado. Tá. Mas e aí? Não posso fazer nada a respeito disso. Não vamos deixar a ansiedade controlar a gente. A gente pode ter os pensamentos, a gente pode ter uns momentos. Mas a gente pode ajoelhar no chão e falar com Deus. Que Ele acalma o nosso coração. A gente pode abrir a Bíblia e falar, Deus fala comigo, porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Líria, você não imaginava que ia acontecer isso? Eu já sabia, porque Deus me deu sonhos. Deus me deu sonhos. E todo tempo eu abro a minha Bíblia e eu oro de manhã, de tarde, de noite para a vida desse homem. Porque mesmo que ele não queira reatar futuramente, porque agora acredito que não seja o momento, porque agora eu estou me reconstruindo. O que eu perdi de autoconfiança, de autoestima, eu estou me reconstruindo. Então a gente sempre tem que entender qual é o tempo que eu estou vivendo agora. Não, ai, por que isso aconteceu? Não, o que eu posso tirar de proveito disso? Porque tudo na vida tem proveito. Inclusive, vai ter gente que vai falar, nossa, tá tirando proveito disso para começar a gravar vídeo. Não, eu sempre soube que esse era o meu propósito e eu sempre adiei. Não só sobre casamento, mas sobre a gente entender quem a gente é. Quem a gente é para nós mesmos. Porque a gente, perdido nisso, você vai querer buscar roupinha de marca para você falar eu sou alguma coisa. Vai querer um carrão para mostrar e falar eu tenho alguma coisa, achando que isso te valida. Você vai buscar a opinião dos outros, a validação dos outros, vai se esforçar mais, vai buscar uma falsa perfeição para buscar a validação das pessoas. Mas a gente precisa descobrir quem a gente é. Quem você é?
quem você é para você mesmo, quem você é para Deus. Porque Deus, gente, Ele é tremendo. Ele nos fez no ventre. Ele não cria uma vida do nada. Se você buscar um pouquinho de medicina, você fala, nossa, é uma coisa incrível a formação de um ser humano. Para quê? Você tem valor. Ele morreu numa cruz por pecadores. Falou assim, Deus, perdoa porque não sabem o que fazem. E aí vem os julgamentos, ai, você ama ele, você é boba e por aí vai. Gente, se Jesus morreu numa cruz por nós, quem sou eu para olhar para outra pessoa e não ter misericórdia? Ah, você não sente raiva? Às vezes eu sinto muita raiva, principalmente quando eu vejo a minha filha chorando. Mas eu falo, Deus, eu entrego pro Senhor, eu deposito no Senhor, porque o Senhor me sustenta. Essa é a parte que mais dói, quando você vê um filho chorar e você não pode fazer nada. Quando ela fala, você fez tudo o que você pôde, você fala, sim, filha, e eu continuo orando para Deus transformar o caráter dessa pessoa. Por quê? Porque ela merece um bom pai. Mesmo que não seja restaurado. Pode ser, pode ser, pode não ser, pode não ser. Porque Deus deu o livre-arbítrio. E também a gente tem a dureza do nosso coração. Um divórcio é pela dureza do coração do homem. Por que Deus fala na Bíblia, ame as suas esposas? Porque acontece. Geralmente acaba a mocidade, a pessoa já não tá mais tão bonita como antes, já não tem mais aquele kimochi, porque tem um desgaste relacional. E aí entra a honra, entra a fidelidade, a lealdade. Mas muitas pessoas pensam que, hoje em dia tudo bem separar porque não deu certo. Não importa, é vida que segue, essas coisas que é o normal, né? Mas quando aconteceu a situação, alguém falou pra mim, também eu vou fazer isso. Eu falei, você tem certeza disso? E como você afeta as suas filhas, como você afeta a próxima geração que vem depois delas, a próxima sociedade, tudo isso importa. Como você afeta as pessoas que estão te olhando. Por exemplo, você veio falar comigo só porque viu isso. Eu falei, não é essa a situação. Eu falei, eu não quero isso, eu acredito na restauração. E eu acredito. Às vezes tem pessoas que levam 5, 10 anos para voltar depois, para entender o valor daquela relação. Hoje em dia, as pessoas não estão valorizando relação. É mais fácil mudar de relacionamento do que mudar de comportamento. Então, é sobre comportamento, é sobre relacionamento consigo próprio, sobre relacionamento com o próximo, sobre mudanças que precisamos ter diariamente, olhar para nós mesmos e ver o que nós precisamos mudar. E entender que sim, nós vamos falhar. E que tá tudo bem falhar também, porque nós somos seres humanos. O importante é o que eu vou fazer depois. Porque tem gente que erra e tenta encobrir e piora em vez de melhorar. Não, vamos corrigir. Eu não consigo. Pede ajuda. Eu não consigo pedir ajuda, eu sou muito orgulhoso. Vai orar e fala, Deus, manda alguém para me ajudar. Buscar uma vida dirigida por Deus. Ser grato todos os dias pela vida, pelo dom da vida. Ser grato por aquilo que você tem. Porque tem pessoas que não têm. Tem pessoas que gostariam de ter. Valorizar aquilo que você tem. E quando você tiver um momento de estresse, de cansaço, entender que é um momento de pausa, não de você jogar tudo pro alto. Nós precisamos olhar para nós mesmos com amor, porque quando olhamos para nós com amor, nós podemos olhar para o próximo com amor. E se eu não olhar para essa pessoa com amor, como eu vou olhar para a extensão dessa pessoa com amor? Principalmente se é uma cópia fidedigna em personalidade, em comportamento, em características físicas. Então, o caminho para você olhar para o seu filho com amor é você olhar para a pessoa com quem você gerou essa criança com amor, mesmo que essa pessoa tenha te causado danos, te feito mal. E a decisão de amar é algo que brota de dentro da gente. Não quer dizer que você não vai sentir raiva, não quer dizer que você não vai sentir dor. Sim, tudo isso. Mas isso não pode dominar, governar a nossa vida. Senão, sim, aí vamos estar perdidos. Mas em todo o tempo, Deus, o que eu estou vivendo agora, o que eu posso tirar de proveito disso?
O que isso pode me acrescentar? Eu não tenho controle sobre o amanhã. Eu estou vivendo hoje com sabedoria, com inteligência, com prudência, com amor, com verdade, com honestidade, com alegria. Estou fazendo o meu melhor pelo todo, não é só por mim. Não é o que eu quero, mas é o melhor. Porque às vezes a gente entende, é isso que eu quero, então isso é o melhor. Não é uma verdade. Às vezes é melhor você não fazer o que você quer, porque o estrago pode ser ruim. Porque se você visa só o que você quer, quando a gente tá com muita vontade de comer alguma coisa que depois vai fazer mal, quer encher a barriga, tá ansioso. Eu passei por ansiedade e aí eu comia e ficava passando mal de estômago. Bobeira. E aí você fala, opa, volta pro prumo. A gente tem que se autoanalisar, a gente tem que tomar cuidado, porque a vida é preciosa. É preciosa a vida. A nossa vida é a vida dos outros. Então, não, eu não tenho raiva dessa pessoa. Às vezes eu sinto raiva, sim, mas eu não posso ser movida por raiva. Eu tenho julgamento? Tenho. Tem hora que eu quero convencer essa pessoa de que ela tá errada, porque realmente tá errada, mas ela não enxerga assim. Então eu tenho que colocar nos braços do Senhor. E se essa pessoa me desferir ofensa, eu entrego pro Senhor também. Eu falo, Senhor, toma pro Senhor toda afronta, toda acusação, porque eu sou mais que vencedora. Pode não parecer. Posso estar numa situação ruim, mas nada me faltou, nada vai me faltar. O meu socorro vem do Senhor. Então, não tenha raiva. Pega a dor e fala, Deus, eu te entrego, vou fazer alguma coisa agora bom que vai alegrar a minha vida. Não vá buscar coisas erradas momentâneas para satisfazer o seu ego. Também é perigoso. Nesse meio tempo, recebi muita solicitação de homem. Tem uma amiga que está na situação de separação também, que falou, eu fiz uma besteira. Momentos de loucura. Quando a gente tem que parar, falar, opa, isso aqui não, isso aqui afasta, há tempo para tudo. Há tempo para a gente se resguardar. Há tempo para a gente se renovar, se fortalecer, se transformar, se moldar. Há tempo para tudo. Deus, qual é o tempo que eu estou vivendo? Senhor, eu não tenho muitos recursos, mas olha, eu tenho um cafezinho que eu vou tomar um cafezinho e eu vou louvar o nome do Senhor. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Uma das coisas que foi usado contra mim foi a submissão. E você não teme a Deus? Você está expondo o evangelho? Se fosse pensar dessa forma, as pessoas que foram até o fim defendendo a sua fé deveriam ter desistido antes de expor a sua fé, a sua imagem. Jesus podia ter feito um milagre, não ter precisado passar por tudo aquilo. Jesus não deveria ter falado com uma mulher prostituta, ou não deveria ter defendido uma mulher prostituta de ser apedrejada. Algumas pessoas não vão entender qual são o caminho dos outros. Qual é o propósito dos outros.
porque cada um tem o seu olhar, a sua visão. Eu gosto de ouvir a opinião das pessoas e analisar, porque a gente amplia a nossa visão. Há pessoas que vão julgar, há pessoas que vão achar que é vingança, há pessoas que vão pensar que tá se humilhando, tá querendo vitimizar, tá com orgulho ferido, tá sendo oportunista. Não importa. Se isso servir de alerta para quem talvez está aí trabalhando demais e deixando uma família de lado, ou está focado em ganhar dinheiro e achando que o outro está sendo compreensivo, cuidado. Se está estressante em casa e vocês não estão vendo, cuidado. Se o inimigo está agindo, cuidado. Se você está buscando mais santidade, coloca a tua família sob os cuidados de Deus, porque o inimigo também se levanta. Aconteceu uma coisa ruim, não toma decisões impulsivas. Vou dar o troco, não deu troco. Acabou e pronto, eu não volto de jeito nenhum. Você perguntou qual é a vontade de Deus? A minha vontade é uma. Mas eu falo, Senhor, seja feita a tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A gente só consegue enxergar um palmo à nossa frente. Ele vê daqui anos, ele vê a próxima geração, ele vê a próxima sociedade, ele vê como os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos vão se sair na vida por causa de uma decisão nossa. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Há tempo de respirar, há tempo de se fortalecer, há tempo de se renovar, há tempo de descansar, há tempo de cerrar os lábios, há tempo de louvar. Paulo e Silas louvavam na prisão. Na prisão, ele escreveu um dos livros mais lindos sobre contentamento no Senhor. Então não é o cenário da nossa vida que pode nos guiar. Não. Senhor, toma o controle da minha vida em tuas mãos. Senhor, se eu estou sentindo dor agora, eu te entrego. Senhor, se eu estou sentindo raiva agora, eu te entrego. Senhor, me lançaram afronta, eu te entrego. Senhor, quero me envergonhar, eu te entrego. Eu lanço tudo aos pés do Senhor. E eu posso descansar no Senhor. Então, se isso também serve para aquelas pessoas que, poxa, eu estou desistindo, estou desabando. Não desaba, não. Vai para a presença do Senhor. Não culpe o Senhor, porque Ele deu o livre-arbítrio. Como eu disse no começo, mais pra frente vocês vão saber, a minha história não é normal, algumas pessoas conhecem, mas eu ainda vou abrir isso, porque eu sempre soube que seria um testemunho. Então, se você escolheu essa pessoa, um dia disse amar essa pessoa, você pode. Eu não casei por amor e eu decidi por 20 anos que amaria a pessoa. E amar é o que? É você servir. É você servir. Quando você se dedica, você ama. Tudo que te custa algo, você ama. E é por isso que é difícil amar a família hoje em dia, porque as pessoas têm deixado a família de lado, porque trabalha demais, está ocupado demais com outras coisas. Tudo é importante, mas o equilíbrio de tudo é fundamental. Mas não, um só não sustenta uma família. Um só pode sustentar, empurrar, mas Deus permite às vezes que aconteça algo, por quê? Porque precisa ser consertado algo. Ou porque Deus fala assim, chega desse jeito aí, tá errado, tem que mudar. Ou porque Deus deu o livre-arbítrio e o ser humano tem esse poder de escolha. Mas a Bíblia fala, o divórcio é por causa da dureza do coração. Mas não, o divórcio não é só sobre nós. Não, o divórcio quando tem filhos não é só uma separação só do cônjuge. É uma separação dos filhos. A Bíblia fala em abandonar a família e fala de divórcio. São duas coisas que parecem bem distintas. Talvez há quem não concorde, mas a Bíblia fala sobre repudiar a esposa quando o divórcio é legal, quando Deus dá base para isso, e também fala em outra referência sobre abandonar a família. Quem abandonou a família, abandonou a fé, ou seja, quando já não envolve só mais um casal. Então, isso é muito maior do que nós. E sim, isso tem um peso espiritual. As pessoas falam, eu separei legalmente, ou eu separei de corpo, pronto, estou separado. Não é assim que funciona. A sua aliança
é uma aliança espiritual. E hoje já há comprovação, base, que não é só físico. Isso envolve o espiritual, o DNA de um entra no DNA do outro. Então existe uma série de coisas que são muito maiores do que nós. Como, por exemplo, eu não sei quem a minha filha vai ser quando crescer. Ela pode ser uma presidente ou não, porque às vezes o que os pais criam geram filhos fracos, filhos que não se sentem capazes, que não conseguem ir para a vida. Depende. Tudo é relativo, mas nada é só sobre nós. Por isso temos que fazer decisões, escolhas assertivas, com o direcionamento de Deus. Tomar cuidado com nossos filhos para não projetar neles a raiva que sentimos do cônjuge, a dor que nos causaram. Tomar cuidado para não desferir palavras de ódio. Pode ter momentos, pode ter momento, mas isso não pode tomar o nosso coração. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe que isso tome o seu coração. Não deixe que isso te segue e você queira dar o troco, porque aí você perde o seu valor. O Senhor Jesus morreu numa cruz para nos salvar, para nos dar vida, uma vida com abundância. E a prosperidade não é a riqueza, não é o dinheiro. Ser é muito melhor do que você ter. Porque quando você descobre quem você é, isso muda tudo na sua vida. Quando você é grato pelo que você tem, quando você dá valor ao que você tem, quando você entende o seu valor, essas coisas fazem diferença na sua vida. O ter é uma consequência do ser. Muitas pessoas querem ter a qualquer custo. Só que existe o plantio, colheita. Quando a gente causa danos, a gente vai sofrer danos. Então a gente tem que tomar cuidado. Não posso querer ter a qualquer custo. Isso não pode custar danos a outras pessoas, principalmente a nossa família. E as pessoas que já passaram por isso sabem disso. Muitas pessoas estão sozinhas por quê? Porque abandonaram alguém e não conseguiram mais se restabelecer. Ah, pode acontecer de se restabelecer? Pode. Pode acontecer de ser feliz? Pode. Pode acontecer de prosperar? Pode. Mas se essa pessoa conhecer a Deus e houver realmente uma conversão genuína, ela vai se arrepender do que ela fez. Porque amar o próximo é como a ti mesmo. E se você entendeu o amor próprio, se você entendeu o amor de Deus, então você entendeu. Vamos olhar para o Senhor, vamos nos fortalecer no Senhor. Deus não tem culpa de nada, não se afaste do Senhor. Ele permitiu? Sim, Ele permitiu. Mas Deus deu livre-arbítrio. E se você casou por amor, se esforça. Senhor, o amor esvaziou, acabou. Segue o mandamento de amar. Segue o mandamento de amar. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, aí você pula para o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí então você lembra da tua aliança. E lembra que lealdade, fidelidade, amor tem a ver com amor próprio, tem a ver com Deus, tem a ver com caráter, tem a ver com você entender quem você é. Quem você é tem valor. Não são os outros que vão ditar o seu valor. Não busque em coisas, em status, em pessoas o seu valor. Porque o mundo vai falar pra você, você não vale nada. E aí você vai ficar o tempo inteiro tentando provar pra alguém ou tentando buscar em alguém satisfazer o seu ego pra se sentir alguém. Não, seja alguém. É melhor do que você buscar que alguém faça você se sentir importante por um momento. Porque isso não vai saciar a tua fome, a tua falta, a tua ausência de Deus. Precisamos de Deus na nossa vida. E precisamos da direção de Deus para a nossa vida. Porque há o dia bom e há o dia mau. E é fácil eu falar, olha, gente, Deus restaurou. Vamos louvar a Deus. Não. Eu pensei muito para fazer isso.
É muito difícil você falar no dia mal, confia no Senhor. Mas confia no Senhor, porque Ele é a nossa força. O pardal encontrou casa, a andorinha achou ninho para si, e eu, Senhor, os teus altares. E eu, Senhor, os teus altares. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Que Ele seja tudo em nós, porque é Ele quem nos sustenta. Fica com essa palavra, manda para sua amiga que você sabe que está passando por uma situação difícil e que não tem forças, por aquela que está ansiosa, com medo, com raiva, que não sabe o que faz, ou que está talvez numa situação parecida com a minha, de julgo de não fazer e não resolver a situação. Não deixa a situação piorar. Faz divórcio. Se Deus quiser restaurar, Deus pode restaurar depois. Não põe esse jugo sobre a tua vida, facilita a tua vida. Se já deu um tempo, não deu certo, quebra pelo menos esse jugo. Não entra em situação de vulnerabilidade por causa disso. Existe propósito para tudo, existe tempo para tudo. Então, sobretudo, ame ao Senhor, ame a pessoa, ame teus filhos, se ame. Busca a direção de Deus. Busca a direção de Deus. Porque cada caso é um caso, cada experiência é única. Se você tem uma história e gostaria de contar, anônimo, manda para mim. Quem conhece o Evangelho e gosta de oração, ore por mim. Eu peço que Deus transforme o caráter do pai da minha filha. Se Deus quiser fazer a restauração, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas o nosso coração tem que estar guardado no Senhor. Sim, podemos sentir tudo, mas não podemos ser dominados por nada. Por sentimentos ruins, nem por dor, nem por raiva, nem por tristeza. E não podemos nos deixar ser dominados por orgulho e por ego. E quando eu oro todos os dias com a minha filha à noite, eu falo: Deus, obrigado pela vida dos meus sogros. Porque se não fosse por eles, meu marido não tinha nascido. E obrigado pela vida do meu marido, que eu amo. Amo de verdade. Porque senão eu não tinha minha filha. E eu amo essa menina e eu tenho muito orgulho dela. Por que eu faço isso e falo isso? Para que ela não se sinta rejeitada. Porque quando uma criança ouve um dos pais falar que não ama o outro, ela se sente rejeitada. E isso é comprovado, tá? É psicologia. Não inventei isso. Então eu não quero que ela se sinta rejeitada pelos dois. Então eu sempre falo que eu amo, que ele ama ela. Mas eu sempre falo: papai te ama, na hora de dormir. Porque as atitudes dele e o que ele fala não tá de acordo. Então ela não assimila dessa forma. Mas eu falo para ela todos os dias: papai tá errado, tá com mal no coração, mas ele te ama. E falo nas orações todo dia: eu agradeço a Deus pela vida dos meus sogros, eu agradeço pela vida dele e falo que o amo, porque ela é uma extensão dele. 50% de mim, 50% dela. E falo: Senhor, obrigado pela vida dele, obrigado pela minha vida, pela vida da minha filha, e eu tenho muito orgulho dela e sou muito feliz por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Ah, você se arrepende desse casamento? De forma alguma, porque eu cresci, eu amadureci, eu fiz o meu melhor e eu sou grata a Deus por tudo, porque o que não nos mata nos fortalece, nos acrescenta experiência, conhecimento, sabedoria, e tudo isso é maravilhoso. E claro, foram 20 anos, não foi só momentos ruins, teve muitos momentos bons também. E eu me apego a isso e a essas lembranças, porque isso faz da força ao amor. Ai, nossa, coitada, tá se humilhando. Não. Eu entrego nas mãos do Senhor, Ele quer fazer o divórcio, vamos fazer o divórcio. Se o Senhor quiser restaurar, transformado mais lá pra frente, quem sabe,
Mas no momento eu vou resolver a minha vida, vou seguir com Deus e não estou me humilhando. Vou declarar que eu amo sim, porque o que nós falamos se torna uma verdade para nós. E eu não vivo no mundo de ilusão. Não vou ficar falando que eu odeio, porque isso vai se tornar uma verdade no meu coração. E isso não pode dominar o meu coração. Que o amor de Deus transborde nas nossas vidas. Isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Não adianta falar, Senhor, me enche do amor que faz mudar o mundo. E quando a pessoa nos afronta, nos fere, eu quero ferir de volta. Não, a gente nem precisa ferir de volta. Porque o que a pessoa planta, ela colhe. Então, eu só entrego nas mãos do Senhor e declaro: eu o amo. Deus abençoe a vida de todo mundo.